Chegamos então à última janela aqui para esse módulo, né, aqui para o treinamento, que é a espelho de ponto eletrônico, tá? Isso aí é uma demanda legal, né? Significa que é uma coisa exigida por lei e está na portaria. Aqui no finalzinho, olha, nós temos o modelo do relatório do espelho de ponto, tá? Onde nós temos que identificar aqui o empregador, o empregado, né? Data de admissão, a hora que foi emitido esse relatório, os horários do empregado, né? Essa é a escala dele aqui, tá? E aqui as suas marcações, né? Entrada, a jornada, as marcações realizadas no ponto, as jornadas, a carga horária, e aqui os tratamentos que porventura tenham sido dados em cada uma dessas marcações e o porquê desses tratamentos. E aqui tem as explicações de como é que nós devemos preencher essas colunas desse relatório, tá? Então, vou clicar aqui em espelho de ponto eletrônico, F9. Aqui eu tenho todas as marcações. Ok? Essa é uma janela apenas de consulta, né? Se o usuário ele clicar duas vezes, ele consegue ver aqui os dados da marcação, né? Você já viu que tem que preencher aqui os dados do colaborador, do relógio, do tipo de marcação, tá? E aqui nós vamos ter a opção de impressão, né? Impressão daquele relatório. Vamos abrir então essa janela. Espelho, aqui está. Ela é uma janela de consulta. E como o principal dela é o relatório e não está pronto, é evidente que existe um to-do em relação a isso. Vamos ver se tem outros também. Bom, logo no começo eu tenho um to-do, olha. Realize os procedimentos para exibir os dados do colaborador, do relógio e do tipo de marcação. Aquilo que eu já falei quando eu mostrei a janela, né? E por fim, implementar o relatório de acordo com a portaria 1510, anexo 2. Né? Então você vai utilizar o Report Manager para fazer esse relatório aqui, tá? Um cabeçalho, depois aqui alguns detalhes relacionados a esse cabeçalho e por fim mais detalhes ainda, né? Que são todas as marcações daquele período para aquele usuário que tem essa escala aqui cadastrada para ele. Você deve dar uma olhada então nos vídeos do Report Manager, né? Relembrar como é que faz lá os relatórios. Se você ainda não fez nenhum relatório, aprender como é que faz para você fazer esse relatório aqui, tá? Uma coisa importante que nós vamos ter que ter nessa janela aqui é a questão do filtro por período, né? Nós temos aqui a janela de filtrar. De repente a gente faz o filtro aqui, mas para facilitar para o usuário, seria legal que aqui nós tivéssemos uma opção de informar data inicial, data final, um filtro por período, onde ele vai pegar o período aqui nessa data marcação. Será que tem como a gente fazer por aqui? Data marcação. Vamos ver aqui o que for maior que 1º de janeiro de 2012. Aqui eu tenho de 11 de janeiro, tenho de junho, vamos colocar só janeiro, tá? 1º de janeiro de 2012 e data marcação menor que 31 de janeiro de 2012. Executar. Não deu certo, né? Aconteceu alguma coisa lá, a consulta não funcionou, não voltou nada aqui do servidor. Então é legal que a gente pense numa forma de, nesse tipo de janela que tenha período, nós exibirmos aqui para o usuário, né, pode ser aqui, provavelmente vai ser aqui, né, nesse painel de consulta, a data inicial e a data final para ele inserir o período. Daí a gente anexa isso daqui no filtro. Vamos discutir sobre isso também em relação a essa tela no EAD, e aí principalmente sobre a questão do relatório, tá?